Olá, pessoal! Hoje vou contar a incrível história de Sansão, um homem dotado de força sobrenatural que lutou contra os filisteus e teve uma vida cheia de aventuras e desafios. Vamos explorar como suas escolhas moldaram seu destino e como Deus usou sua vida de maneiras extraordinárias. Em uma cidade chamada Zorá, havia um homem da tribo de Dan chamado Manoá. Sua esposa, que era estéril, recebeu uma visita inesperada. Um anjo do Senhor. Ele anunciou que ela daria à luz um filho, Sansão, que seria dedicado a Deus desde o nascimento. O anjo deu instruções. Ela não poderia consumir bebida alcoólica nem alimentos impuros. O futuro filho teria um propósito divino: libertar Israel das garras dos filisteus. Quando Manoá e sua esposa ouviram a promessa do anjo, ficaram cheios de expectativa. A mulher engravidou e deu à luz a Sansão. À medida que ele crescia, o Senhor o abençoava e o Espírito de Deus começava a se mover sobre ele. Sansão se tornava cada vez mais forte e valente, um verdadeiro campeão para seu povo. Quando Sansão se tornou um jovem, ele viu uma mulher filisteia em Timna e decidiu que queria se casar com ela. Seus pais ficaram preocupados, perguntando se não havia mulheres entre seu povo. Mas Sansão insistiu, afirmando que ela era a mulher certa para ele. O que eles não sabiam era que isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. Durante a viagem para buscar sua noiva, Sansão se deparou com um leão feroz. Mas com a força divina, ele rasgou o leão em pedaços, como se fosse um cabrito. Sansão não contou a ninguém sobre esse ato de bravura. Mais tarde, ao voltar, viu a carcaça do leão e encontrou um favo de mel. Ele comeu o mel e compartilhou com seus pais, sem revelar a origem. Na festa de casamento em Tina, Sansão lançou um enigma para seus 30 convidados filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doce. Eles não conseguiram decifrar o enigma. Em desespero, foram até a noiva de Sansão e a ameaçaram. Ela convenceu Sansão a revelar o segredo, e os filisteus conseguiram responder ao enigma no 7º dia. Sansão ficou furioso ao perceber que o enigma havia sido revelado por causa dela. Enfurecido, Sansão atacou os filisteus. Ele matou 30 homens e tomou suas roupas para pagar a aposta feita. Após isso, voltou para casa, deixando sua esposa com outro homem. A vida de Sansão estava se transformando em um ciclo de vingança e raiva. Mais tarde, Sansão decidiu visitar sua esposa, mas o pai dela disse que ele a havia dado para outro. Isso deixou Sansão ainda mais enfurecido. Ele pegou 300 raposas, as prendeu em pares e ateou fogo nas caudas, soltando-as nos campos dos filisteus. O fogo devastou suas colheitas, e a fúria dos filisteus cresceu. Os filisteus, enfurecidos com Sansão, foram atrás dele e queimaram sua ex-esposa e o pai dela. Quando Sansão soube, jurou vingança e atacou os filisteus, causando grande destruição. Ele se escondeu em uma caverna para evitar represálias. Os filisteus se uniram e acamparam em Judá, buscando prender Sansão. Os homens de Judá foram até a caverna e disseram a Sansão que os filisteus eram seus governantes. Eles o amarraram e o entregaram aos filisteus. Sansão pediu que eles não o matassem, e eles concordaram. Quando Sansão se aproximou dos filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre ele com grande poder. As cordas que o prendiam se romperam como se fossem fios queimados. Sansão encontrou uma queixada de burro e usou-a para derrotar 1000 homens. Sua força era impressionante, e ele clamou a Deus, pedindo água após a batalha. Anos depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus a abordaram e pediram que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila insistiu para que ele revelasse, e finalmente Sansão contou que seu cabelo nunca havia sido cortado. Ele foi enganado e, enquanto dormia, Dalila mandou cortar suas tranças. Quando Sansão acordou, descobriu que sua força havia partido, e os filisteus o capturaram. Eles furaram seus olhos e o levaram como prisioneiro. No entanto, seus cabelos começaram a crescer novamente, e sua força lentamente retornou. Os filisteus realizaram um grande banquete em homenagem a seu Deus, celebrando a captura de Sansão. Eles trouxeram Sansão para entreter o público. Ele pediu para ser colocado entre as colunas do templo.
Com todas as suas forças, Sansão orou a Deus, pedindo um último ato de vingança contra os filisteus. Com toda a sua força, Sansão empurrou as colunas e o templo desabou, matando muitos filisteus. Ele teve um fim trágico, mas em sua morte, ele trouxe vitória ao povo de Israel. A vida de Sansão é uma história de força e fraqueza, de escolhas e consequências. Ele usou seu poder para combater a injustiça, mas também aprendeu que suas decisões pessoais tiveram um alto custo. É um lembrete de que, mesmo em nossas falhas, Deus pode nos usar para cumprir seus planos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.